Olá! Em mais um Câmara Entrevista com os vereadores de Bagé, a nossa convidada de hoje é Beatriz Souza, da Rede, que está em sua primeira legislatura. Obrigado por ter aceito o nosso convite, vereadora. E nós queremos saber então um pouco hoje mais da sua vida, os seus planos para os próximos 4 anos. A senhora nasceu em Bagé, como é que foi a sua infância? Eu agradeço o convite da TV Câmara para fazer a apresentação um pouco da minha história. Eu comecei na causa animal, na realidade não tenho uma data determinada, eu acredito que eu tenha nascido protetora. Desde pequena, minha mãe tinha vários animais e eu sempre pedia para cuidar de algum. Fui aluna da Escola Espírito Santo e lá conheci a história de São Francisco de Assis e foi mais um motivo de inspiração para ser protetora dos animais. A história daquele homem que numa época foi revolucionária a postura dele como ser humano, que cuidava de pobres e de animais. Como era a sua família? A senhora tem irmãos? Tenho irmãos, a minha família é oriunda de Gramado e de Canela. Tenho 3 irmãos e uma irmã. E todos têm algum envolvimento em alguma causa, mas aqui saiu com esse interesse maior fui eu. E qual é a sua principal lembrança da sua infância? De lutas, assim, desde o Colégio Espírito Santo, quando eu fiz a primeira manifestação na época, até eu me lembro da a irmã Nízia Schneider, que na época tinha muita pomba no colégio e eles resolveram fazer um extermínio de pombas. E foi a minha primeira manifestação. Eu cheguei para a irmã e disse assim: irmã, qual é o símbolo do Espírito Santo? É uma pomba, então a senhora vai matar o Espírito Santo. E foi a primeira manifestação que eu fiz. Dali começou todo o movimento. Várias amigas hoje espalhadas pelo Brasil me lembram dessa história. E nós lá na época, pela história de São Francisco de Assis, também fazíamos manifestações. Então isso foi se desenvolvendo, não vou imaginar, mas acho que mais de 30 anos faz que a gente é envolvida na causa animal. Isso com certeza influencia no teu trabalho hoje. Sim, sim. Então, tu estudou no Colégio Espírito Santo, estudou em mais alguma escola em Bagé? Não, só no Colégio Espírito Santo. Fiz a minha formação de magistério na escola, depois fiz faculdade de Direito e fiz pós-graduação em Perícia e Auditoria Ambiental. E em que tu trabalhou no início da tua vida adulta? Chegasse a exercer o direito? Exerci em pouco tempo, como estágio e apoio a alguns advogados. E depois eu coloquei uma empresa na nossa cidade, trabalhei muito com atacado de lingerie. E fiz vários cursos no Sebrae, que foi o apoiador e fomento de microempresas na nossa cidade. Mas sempre voltada, todo esse tempo voltada em apoio ao Núcleo Bagéense Proteção dos Animais. Fui presidente do núcleo, trabalhei sempre como voluntária e trabalho até hoje de segunda a segunda, que isso é uma vocação, é nosso, não tem... Muitas pessoas têm dificuldade em entender o porquê desse amor e eu digo, na realidade não é amor por cachorro e gato, e sim é uma relação com Deus. Se Deus criou todas as criaturas, a gente tem que respeitar. Então não faço uma defesa de... As pessoas dizem assim, mas quem ajuda? Eu ajudo todos, independente da espécie. E como é que começou esse seu envolvimento com o trabalho voluntário para os animais? Na realidade não existia, Bagé, a formação do núcleo é de 1999. Antes de existir o núcleo eu já fazia um trabalho voluntário independente, eu recolhia animais, a minha mãe tinha um pouquinho de relutância de eu colocar os animais para dentro de casa, então a frente da minha casa era um albergue, eu pegava a caixa de papelão, colocava os animais na frente, tratava, pedia apoio para veterinários. E quando eu soube do núcleo bagéense, que eram poucas pessoas, eu me apresentei, na época foi para a Cleonice, e ela me convidou a fazer parte, depois as gurias me convidaram a ser presidente, e eu, como tinha visão da empresa, a gente começou a fazer camisetas e produtos para vender, para reverter em função do núcleo, e o trabalho cada vez ficou mais grandioso. Depois eu fui convidada na época a ser a primeira coordenadora do bem-estar animal, e esse trabalho foi crescendo tanto que se tornou referência no Rio Grande do Sul, e depois conheci a deputada Regina Becker, que foi eleita pela causa animal, era ex-primeira dama de Porto Alegre, e comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa, também fazendo esse mesmo trabalho de apoio a protetores da região da campanha, ajudando a formação de associações, orientando e apoiando a causa animal da região. Teve algum fato importante que levou a senhora a olhar com amor para essa causa aos animais?
Na realidade, eu acho que toda pessoa que tem essa força de ajudar, a sensação daquele que não tem voz para pedir socorro, nós temos essa motivação de ver na história dos animais que o ser humano tem uma tendência de escravidão, de subjugar o mais fraco. E nós, protetores, temos essa visão de apoiar aquele que não tem voz. Então, o homem, no seu histórico de desenvolvimento, ele primeiro escravizou o humano. Aí teve uma voz que libertou os outros. E hoje nós temos a voz de vários protetores tentando a libertação dos animais contra esse jugo e a escravidão. Como é que a senhora foi se envolvendo nessas atividades, né, até chegar à formação? A senhora participou da formação do Núcleo Ibagense? Não, a primeira formação não. A primeira formação foi da Eveline Previtali, Norton Sampaio, Lésia Almeida, Tanira Sampaio e mais duas pessoas que agora não me recordo o nome, Marlene Hidalgo, nessa primeira formação. Mas eu era sempre fui colaboradora, ajudava com pagamento de mensalidade para ajudar o núcleo. Aí, quando eu vi que as gurias estavam precisando de ajuda e de apoio, eu me apresentei e me coloquei à disposição em ajudá-las no trabalho de proteção animal na nossa cidade. E hoje, como é que é formada a sua família? A senhora tem filhos? Eu tenho uma menina, tenho uma filha, a Lauren, faz engenharia química na Unipampa, também é protetora, apoiadora da causa. Temos uma família, eu tenho uma filha humana e 5 filhos não humanos, 5 cães e 2 filhos gatos. Todos fazem parte da minha família. Convivem todos harmoniosamente. Todos harmoniosamente. E entrando no campo político, o que fez a senhora se filiar a um partido político? Bom, na realidade eu nunca tive interesse político na causa. O que desenvolveu esse interesse nosso de colocar alguém da proteção animal foi a dificuldade de ter apoio político na defesa da causa animal. Na realidade, eu defendo a causa animal e defendo a causa do meio ambiente, porque estão interligados, né? Então, durante muitos anos, nós suplicava a vereadores que nos defendessem e tínhamos grande dificuldade. Até o momento que a deputada Regina Dias Bia entra na política para defender os animais. E durante, eu acho que 5, 6 meses, eu relutei, porque não era meu interesse, mas de tanta insistência eu acabei apresentando meu nome para que fosse representante da causa animal em Bagé. E a senhora sempre foi filiada à Rede, se filiou a algum outro partido político? Não, no primeiro momento a deputada Regina era filiada no PDT e ela depois passou à Rede Sustentabilidade. Eu gostei muito do prospecto, do histórico da Rede Sustentabilidade pela defesa das causas sociais e de meio ambiente e resolvi passar também para a Rede. E a que a senhora atribui toda essa relutância da sociedade com a causa animal? Na realidade, eu acho que até por uma questão de sobrevivência, o ser humano passa por uma fase muito materialista e a dificuldade que para te sobreviver numa sociedade materialista é tu ver os outros seres de uma forma diferenciada, tu sofre menos sabendo que uma vaca tem sentimento, que um cachorro tem sentimento, que um porco tem sentimento. Algumas pessoas vão até rir do que eu estou falando, mas todos os animais sentem. Então é mais fácil eu ir comprar carne num açougue pensando que aquele porco não sente nada, então eu vou comer a carne com mais tranquilidade. Então isso é uma questão de desenvolvimento, respeito às pessoas, porque ninguém é obrigado a pensar igual, por isso vivemos uma democracia. Mas na realidade existe um trabalho de especismo. Algumas pessoas pensam que um ser tem menos direito que o outro. Na realidade existe um desenvolvimento emocional, espiritual, de que todas as raças, espécies sentem dor. E para os protetores animais não existe diferença de espécie, nem de cor, nem de sexo. Na realidade, eu acho que é uma questão de cultura e de pensamento. E o que levou a senhora a acreditar que estava preparada para enfrentar as urnas em 2016? Na realidade, eu não me sentia preparada. Foi uma coisa assim, muitas vezes eu paro para pensar e fico pensando, eu converso muito com Deus e digo assim, o que tu quer de mim? Porque, na realidade, eu nunca tive traquejo político, não tenho, muitas vezes, sim, dificuldade de pensar politicamente, de como fazer, de como me portar politicamente, porque é uma defesa que eu venho há anos e me posiciono forte em relação a isso.
de respeito às criaturas, independente da espécie. Eu sempre reforço, e as pessoas têm a tendência a dizer assim: ah, mas tu cuida de cachorro e cuida de bicho, por que tu não cuida de criança? E quem é que diz que eu não vou cuidar de criança também? Eu vou cuidar e divido o pão para os dois. Então acredito que, se é um desejo, e acredito muito na força de Deus, de eu estar aqui nesse momento e levantar a voz por eles. E a senhora também teve uma experiência trabalhando na Assembleia Legislativa, né? Como é que foi a experiência nessa área? Na realidade, a minha representação na Assembleia Legislativa foi na região da campanha. Eu viajava muito em todas as cidades da região, dando apoio para os protetores animais e fazendo esse link com a Assembleia. A deputada Regina é uma pessoa sensacional, uma pessoa de extrema sensibilidade, defensora da causa animal, criou a Secretaria Especial dos Direitos Animais em Porto Alegre, a primeira secretaria de proteção dos direitos animais. Foi uma experiência maravilhosa que me abriu esse horizonte da proteção animal e essa rede aumentou. Então, eu acho que todas as experiências que a gente tem na vida vêm a somar para o nosso conhecimento, desenvolvimento emocional e cognitivo. E teve algum fato nesses anos todos como protetora dos animais que lhe marcou mais, assim? Eu acho que todos os fatos nos marcam, porque a gente está tratando com vida. O que mais me impacta é a maldade do ser humano, ao ponto da escravidão dos animais. Tem animais que a gente resgatou com 20 anos de cárcere privado, numa corrente curta, sem ter direito de se divertir, brincar, porque eles têm alma de criança, eles querem brincar. De pessoas extremamente violentas que depositam todas as frustrações nos animais. Então, todo dia é impactante. Ao mesmo tempo, nós recebemos essas notícias tristes e vemos essas notícias tristes, e ao mesmo tempo a gente recebe tanto amor e tanta gente boa, que muitas vezes essa balança do bem é bem maior que a do mal. E nos próximos 4 anos, quais são os seus principais planos? Na realidade, as pessoas dizem assim: a minha primeira bandeira, eu sempre falo, é a bandeira do Brasil, a segunda é da causa animal. E eu vou sempre defender os animais, os direitos deles, mas no momento que eu assumo a vereança, eu vou defender todas as causas que chegarem da população, que essa é uma atribuição do vereador. Eu não vou defender só os animais, eu vou defender a população. Mas a primeira defesa minha vai ser sempre a causa animal. Então, todas as demandas que chegarem ao gabinete eu vou estar apoiando, tentando resolver, né? E me coloco à disposição da população nesse sentido. Tem algum projeto que ele faria mais realizado? Eu acho que o maior projeto que eu defendo é o controle populacional de cães de Bagé, controle da venda de animais de forma responsável, que extinguir a venda de animais é praticamente impossível, mas que esses animais que são vendidos não sejam vendidos de forma irresponsável, que tenha um veterinário responsável para a venda, que esse animal seja vacinado, que tenha um acompanhamento nessa venda, porque muitas vezes as pessoas adotam por impulso ou compram por impulso e acabam abandonando os animais nas ruas. Então, a minha realização é ter uma população mais consciente do cuidado com os animais e diminuição do abandono. Eu vou me sentir realizada nesse sentido. E a senhora cogita concorrer a outro cargo eletivo no futuro? Não penso nisso. Vamos ver se eu vou continuar daqui a 4 anos. É uma coisa que se apresentou na minha vida, não tenho... Eu estou no momento assim, deixar que as coisas aconteçam. E nós estamos nos encaminhando para o final do programa. A senhora gostaria de fazer alguma consideração final? Eu peço que a população, nós estamos passando por um momento crítico, né, de dificuldades financeiras. O Núcleo Bagense hoje coloca a adoção dos animais lá do centro de atenção. Tem vários animais, mais de 250 hoje animais para adoção. E peço para a população que nas redes sociais está havendo uma campanha de contribuição para o Núcleo Bagense de Proteção dos Animais, continuar o projeto de castração e atendimento clínico veterinário a animais de rua e de pessoas de baixa renda. Esse é o meu apelo à população que está ouvindo hoje esse programa. Muito obrigada, vereadora, por aceitar o nosso convite. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação pela página da TV Câmara no Facebook.